Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui para mais um devocional em família nessa semana e eu queria meditar, refletir com você a respeito dos 3 melhores lugares para adoração ao nosso Deus. Se você ficou interessado, quer conhecer, quer saber quais são esses 3 lugares, fica com a gente no devocional de hoje. Muito bem, para a gente pensar então nesses 3 lugares de adoração ao Senhor, eu queria ler com você então o Salmo 84. O primeiro lugar que a gente vai observar na palavra de Deus nessa reflexão de hoje é no lugar aonde o salmista descreve. Vamos ler? Diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa! Louvam-te sem cessar. Então, aqui nesse salmo, a gente vê o salmista expressando a sua alegria, a satisfação que ele tinha por estar na casa do Senhor, por habitar com o Senhor. É interessante que o versículo 1, a palavra para habitação ali no original é a palavra tabernáculo. Então, em algumas traduções um pouco mais literais desse texto, você vai encontrar algo assim: quão agradáveis ou quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Essa ideia de tabernacular, de tabernáculo, é uma ideia de local ou ambiente de culto, de relacionamento com o Senhor. Um local, um ambiente que é cultivado especificamente para que Deus seja adorado, para que o homem se deleite no seu relacionamento com o Senhor. Então essa ideia a gente vê também lá no Gênesis, quando Deus cria um jardim no meio da terra que ele criou, e esse ambiente, esse local de culto é um local onde Deus, o Criador, se relaciona com a sua criatura. É um ambiente que promove ali o culto e o relacionamento de Criador com a sua criação. Então, o salmista aqui no Salmo 84, ele expressa quão agradável é estar nesse ambiente de culto e relacionamento com o Senhor. Então, esse lugar, de forma representativa, era o templo, ou o próprio tabernáculo antes do templo, né, que Deus orientou Moisés e em seguida Salomão, né, no templo, a construírem como esse local representativo da presença de Deus. Então, tudo aquilo que era executado no templo, todos aqueles mandamentos, era para que o povo tivesse a ideia real de como criar e promover esse ambiente de culto e relacionamento com Deus. Portanto, no templo, a ideia de perdão de pecados, de confissão de pecados, a ideia de sacrifício substitutivo era extremamente importante e relevante. Era necessário que aquele que se achegasse ao Senhor em adoração e em culto, ele tivesse essas questões em mente. Então, aqueles mandamentos de rituais tinham esse objetivo, esse propósito de trazer, de ensinar ao homem como promover esse ambiente, esse local de culto, de manter esse local de culto ao Senhor para se relacionar com Ele. Então era necessário, e é necessário que ao se achegarem em adoração ao Senhor, ter em mente o quão de fato nós somos pecadores, essa era a ideia, o quanto necessitamos de fato da provisão de Deus
em relação ao nosso pecado. Daí a ideia da expiação dos pecados, do sacrifício substitutivo, de que Deus é aquele que promove, que provê, que providencia um substituto que paga e que recebe a culpa dos nossos pecados, para que, livres da nossa transgressão, livres da culpa da nossa transgressão, possamos nos achegar ao Senhor. Portanto, o templo traz em si essa ideia. Ele funciona como uma maquete, de fato, desse ambiente de culto em que Deus estabelece no meio do seu povo a sua manifestação da sua presença, em que Deus quer, de fato, estabelecer a sua habitação no meio do povo. Então, o templo é esse lugar representativo da presença e da manifestação da presença do Senhor. Ele funciona como um termômetro que acusa como que está o relacionamento desse povo com o seu Deus. Então, por vezes, Deus mostra o quanto esse povo dele está distante dele, exatamente mostrando como eles estão se conduzindo no templo, que era esse lugar representativo da presença e da manifestação de Deus no meio do seu povo. E essa ideia de que o templo é uma representação e de que aqueles rituais apontavam para uma realidade futura foi se perdendo ao longo do tempo da história desse povo. É muito interessante a gente observar o diálogo que Jesus tem com uma mulher samaritana em João capítulo 4. No versículo 20, essa mulher, ela expressa uma ideia comum do seu tempo. Ela representa uma ideia coletiva naquele tempo de Jesus ali no povo samaritano e no povo judeu. Lá no versículo 20 de João capítulo 4, eu queria ler com você para a gente poder captar essa ideia. Diz assim o texto: Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então, aqui a gente pode observar claramente que o questionamento dessa mulher para o Senhor é: Senhor, o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém ou aqui nesse monte também é um lugar que se pode adorar? Portanto, a ideia por trás dessa pergunta dessa mulher é resumida na ideia de que o templo ou o monte ou um lugar específico passou a ser para o povo judeu a realidade última da adoração ao Senhor. Então, aqueles mandamentos a serem executados dentro do templo e aquilo que deveria ser uma representação, trazer uma ideia para que a verdadeira adoração e um ambiente de culto fosse promovido no meio do povo, acabou se tornando uma realidade apartada da vida e exclusiva de adoração. Então, o que acontecia? Por que se ia ao templo para adorar? Ora, porque Deus se agrada que a gente mate um animalzinho para que ele não fique nervoso, para que ele não fique irado. É importante fazer um sacrifício aqui porque está na lei, está escrito, então a gente tem que fazer porque tem que fazer. Então, aquilo que deveria ser uma representação daquilo que se deveria viver com o Senhor, promovendo nesse mundo um ambiente de culto e deleite no Senhor, passou a ser uma realidade última de expressão de adoração ao Senhor. O que o Senhor Jesus Cristo então desconstrói nesse diálogo com essa mulher. A resposta dele está no versículo 21, e eu queria ler com você também. Diz assim: Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Bem, falar que Deus não será adorado nem no monte, nem em Jerusalém, especialmente em Jerusalém, o lugar da habitação do Senhor, era para o judeu um sacrilégio. Por quê? Porque aquele era o lugar santo para se adorar, era o lugar ideal. E o que o Senhor Jesus Cristo então está dizendo para essa mulher é que, de fato, aquele lugar que era um lugar representativo deixará de ter essa relevância de representação, porque muito daquilo que ele representa e todos aqueles símbolos e rituais que eles de alguma forma proclamavam e apontavam estavam sendo cumpridos no próprio Senhor Jesus.
o Senhor Jesus é a realidade última da habitação do Senhor. Então, nós vamos ver o segundo lugar de culto também no Evangelho de João e tendo essa ideia em torno do Senhor Jesus. Está lá em João, no capítulo 1, no versículo 14. Vamos ler o que o apóstolo João fala a respeito desse lugar de culto, desse lugar de adoração. Diz assim o texto da palavra de Deus: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, aqui João está fazendo um depoimento pessoal logo no início do seu evangelho. Ele está trazendo para a gente um testemunho daquilo que ele viu e viveu com Jesus. E a afirmação de João aqui é interessante porque em todas as versões em português que a gente vai ver, ou na maioria delas, a palavra usada pelos tradutores é "e viveu entre nós". Né? A palavra ou o verbo se tornou carne, se tornou ser humano e viveu entre nós. Mas a palavra no original aqui é a palavra tabernaculou entre nós. Ou seja, João testemunha de que juntos os discípulos com o Senhor Jesus ali tabernacularam. O Senhor Jesus no meio do seu povo, dos seus discípulos, ele criou, promoveu esse ambiente de culto e de adoração ao Deus vivo. Juntos, discípulos em torno do Senhor Jesus puderam participar, puderam presenciar, viver esse ambiente de culto com o Senhor Jesus. Então, o que João testemunha é de que o fato do Senhor Jesus ter vindo em carne e ter estado junto com eles promoveu esse tabernáculo com o Senhor, esse ambiente de culto com o Senhor. Essa é a ideia que João está transmitindo. O estar juntos, discípulos, crentes no Senhor Jesus, em torno do Senhor Jesus, que a presença do Senhor Jesus no meio do seu povo promove esse ambiente de culto, promoveu esse ambiente de culto quando Jesus, manifesto em carne, esteve com os seus discípulos. João testemunhou daquilo que viu e daquilo que viveu com o Senhor. Bem, isso nos leva ao terceiro lugar de culto, ao terceiro ambiente de adoração ao Senhor. E ele se encontra também aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu queria ler com você, então, o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Joia, esse é o último lugar de culto, local de adoração que a gente vai meditar nessa reflexão de hoje. E aqui o Senhor Jesus Cristo é surpreendente. Ele afirma que aqueles que obedecem à sua palavra, a estes o Pai amará. E eles, ele e o Pai, virão e habitarão nele, farão nele morada. Essa palavra é forte e ela é extremamente encorajadora para nós. E eu queria deixar esse desafio para você pensar junto comigo. Nós somos morada do Deus eterno. Precisamos entender que esse local deve ser um ambiente de culto ao Senhor, de relacionamento entre Criador e criatura. E não mais num lugar representativo como o templo, que aliás nós ainda usamos hoje. E é importante fazermos isso de forma coletiva, termos esse local representativo. Mas agora o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é que o lugar, o ambiente que Deus quer habitar é em nós, é dentro de nós. Naqueles que obedecem às palavras do Senhor e aqueles que o Senhor Jesus Cristo mesmo diz que são aqueles que verdadeiramente o amam, que verdadeiramente respondem positivamente ao seu convite de renunciar à sua vida. Aqueles que amam são aqueles que obedecem às suas palavras, que dão ouvidos àquilo que ele diz. Então, o nosso desafio de hoje é de fato
nós subjugarmos a nossa própria vontade, entendermos a nossa condição de indignos da presença do Senhor, mas de fazer com que, de fato, esse lugar de habitação do Senhor seja um lugar santificado a Deus. Que, de fato, por meio da nossa obediência à palavra de Deus, de sujeição da nossa vontade, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias preocupações, daquilo que atemoriza a nossa vida ou de que nós precisamos estar no controle para viver, seja de fato deposto diante do Senhor. Que nós venhamos, nessa reflexão, promover vigorosamente em nós um ambiente onde o Senhor venha tabernacular conosco. E talvez assim possamos refletir no Salmo 84 novamente e fazer exatamente como o salmista. Expressar a alegria, a doçura e a satisfação, mesmo em meio a dias difíceis, a situações não favoráveis, podermos nos deleitar na presença do Senhor, na habitação do Senhor, termos com Ele um relacionamento de amor, de intimidade entre criatura e o seu Criador. E sermos plenamente nele satisfeitos, glorificando a Ele pela sua salvação, pela sua redenção, pela sua ressignificação da nossa vida vazia e sem sentido que vivíamos antes de conhecê-lo, antes de que ele nos tornasse sua habitação, sua morada, o lugar de adoração que Deus estabeleceu em nós. Deus abençoe o seu dia, a sua reflexão, a sua semana, que você promova em você mesmo esse ambiente de culto, obedecendo a palavra do Senhor, renunciando à sua própria vontade, o seu próprio eu, às suas próprias questões e voltando-se tão somente àquilo que o Senhor quer e deseja que você faça de acordo com a sua palavra. Fica com Deus. Até a próxima.